pronto. Você pode chegar lá refrigerado, deixa eu aqui. Eu acho que não está. Pode marcar lá fora, né? Ver uma chuvinha de água, eu acho que está mais. Vamos ver só. Tá muito bom, cara. Tá até mais gostoso. Tinha muito bom, uma chuva dessa. Foi muito gostoso. Toquinho, então vamos lá. Jump science. Vou apagar aqui. Vamos pensar aqui. Então a gente muito assim. Quero ver o Jaquim, não tem muito mais para falar. Que agora quem quiser ler, procura ler, tem material, tem tese. Se alguém quiser, tem algumas teses aqui no grupo, tem as teses do pessoal do Maranhão também, que eu guardei comigo, das bancas que eu fui, são teses interessantes. Quer dizer, se alguém quiser se aproximar e aprofundar um pouquinho o eletromagnetismo com violação da simetria de Lorentz, a gente tem boa literatura. Tem uma tese muito boa também, que eu não sei se foi da França, uma tese que eu peguei também, estava na rede, estava no archive, muito boa também sobre violação da simetria de Lorentz. Então tem material bom, tem material de revisão bom no archive, então vocês podem procurar. Tem outras formas, né, de eletromagnetismo com violação da simetria de Lorentz. Tem, além do que era o filtro Jaquim, tem aquele termo que eu falei com vocês, que é o KF, tem outras variantes também. Bom, isso aqui então traz para nós a discussão do eletromagnetismo em 4 dimensões. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma brincadeira, um objeto que vai levar a gente a compreender o que são esses chances. Vamos definir esse objeto, vamos pegar, considerar qual é a nossa motivação. A nossa motivação aqui é chegar ao Chern-Simons, tá? Mas eu não quero chegar ao Chern-Simons por decreto, colocar aqui no quadro, isso aqui é Chern-Simons. Motivação. Chegar a eletrodinâmicas de Chern-Simons. Porque nós sabemos que já existe na literatura, né, desde a década de 90, uma série de estudos que mostram o interesse, né, dessa eletrodinâmica, e por razões até fenomenológicas. Né? Na verdade, as eletrodinâmicas de Chern-Simons, elas vão existir em espaços-tempo com dimensões ímpares. Por exemplo, um espaço-tempo desse tipo, uma dimensão temporal e, vamos dizer assim, 2D menos 1 dimensões tipo tempo, tipo espaço. Isso aqui é tipo tempo, dimensão tipo tempo, métrica mais. E aí a gente tem 2D menos 1 direções tipo espaço. Métrica menos. Então, espaço-tempo, com dimensão ímpar, uma dimensão mais do tempo, e duas, ou vice-versa, mas assim, o importante é que tem uma dimensão temporal e 2D menos 1 dimensões espaciais. Então, ele vai sempre existir nesse espaço-tempo, nós vamos entender como e porquê. Mas, Chern-Simons apareceu inicialmente, o trabalho inicial de Chern-Simons foi o trabalho do Jaquim, Deser, Jaquim, Temple. Luminosity Physics. Foi em 89, acho que no início da década de 90. Início da década de 80. Vocês podem achar facilmente. Esse trabalho é um clássico, né? É o Stanley Deser, Roman Jaquim, e o tempo que eu não sei inicial desse cadeia, e o tempo. Mas vocês acham fácil? É um analfabetismo muito bom, o trabalho é bem pedagógico. O Jaquim, o Deser é excelente também, excelente mestre. O Jaquim também, então acho que escreve muito bem.
tudo que eles escrevem é para o leitor realmente poder acompanhar. Esse trabalho é um clássico, né? Foi quem inaugurou, vamos dizer assim, o Tia Sabes em 3 dimensões. Eles fazem isso aqui em 3D, 1 mais 2, um planar, 1 mais 2D, e eles fazem isso para Maxwell, para eletrodinâmica, fazem isso para Yang-Mills, e fazem, inclusive, gravitação também. Gravitação do Tia Sabes. Ele explora a ideia da formulação do Tia Sabes para todos os setores, eletromagnetismo, Yang-Mills em geral, não abeliano, e gravitação. Oi? É 2D menos 1 ou é 2D espaço? É o espaço-tempo. Ah, perdão, obrigado. Obrigado, está errado. 2D. É o espaço-tempo tem dimensão, obrigado. O espaço-tempo tem dimensão Y, então o espaço-tempo 2D mais uma dimensões, obrigado. Uma delas sendo tipo tempo e as outras sendo tipo espaço. Obrigado. Então, quer dizer, o grupo de isometria aí, né, o nosso grupo está trabalhando com um grupo do tipo SO1, 2D. Então, a dimensão pode ser 1, 2, né, SO1, 2, quer dizer, 2D igual a 2, D igual a 1, que é o caso desse espaço-tempo tridimensional, aqui que já aqui faz, né, dessa já aqui, tempo por aqui, um tempo, 2 espaços. Depois nós temos um tempo e 4 espaços, que é o Chern-Simons em 5 dimensões, que também está sendo usado hoje para esses supercondutores topológicos. Então, é uma eletrodinâmica interessante, porque ela nos dá foco massivo sem quebra da simetria de Cantor. Então, nós conseguimos conciliar a simetria de gauge com o fato do foco ser massivo. Então, vamos partir da seguinte coisa. Vamos pegar esse termo aqui em 4 dimensões. Quer dizer, estamos no espaço de Minkowski, que você pegar o nosso espaço D, igual a 1, mas estamos no espaço de Minkowski. Então, trabalhando com um termo que é já bastante amigo da gente, que é esse termo F mini, F mini. Esse termo aqui, né, que é um dual, então esse termo aqui, nós já sabemos o que ele dá para nós, ele dá assim, E escalar B, né? Esse termo, nós já tínhamos trabalhado ele é F0i, F0i, mais Fij, F2ij. Na verdade, aqui tem um fator 2, que eu posso escolher 0i, 0i e 0 e 0. E depois os dois índices espaciais, por isso tem um fator 2 aqui. Então aqui nós temos, né, 2, F0i. Vamos trazer o F2 para baixo, que aí assim troca de sinal. E aqui eu posso trazer o IJ para baixo, sem problema de sinal, que são duas descidas espaciais. Tá? Só para escrever aqui assim. Acho que em corrigir neutral, o F0i é o EI. Porque o 0i D0 aí menos DI a 0. É o campo isso. F0i é D0 aí menos DI a 0. D0 é 1 sobre C ddt. Aí embaixo é menos F0i é o E. Isso, exatamente. Né? Então isso aqui é menos gradiente, componente I do φ sobre C. Então fica E sobre C. Obrigado. Então isso aqui é E sobre C. Então é a componente I, campo elétrico sobre C. Vamos ver que o nosso F2 0i é 1 meio do F0i JK FJK. A definição de dual, né? Os dois primeiros itens estão fixados. Agora eu posso descer esses dois aqui falsos. Sem problema. Agora, F0 e JK, nós sabemos, é menos o epsilon euclidiano e JK. E o FJK nós sabemos, é menos epsilon JK NVR.
Então, epsilon e jk. Epsilon jk L dá 2 vezes delta de IL. O 2 cancela com 2, os menos se cancelam. Então, F0I é o próprio campo elétrico, é o campo magnético componente. Então, isso aqui vai ficar menos 2. BI. Aqui. Vai dar o produto escalar. E agora, esse cara aqui vai ser FIJ, que é, de novo, menos epsilon I J kappa e o F tio I J. Então, F tio I J, deixa eu apagar aqui. F tio I J é o meio do epsilon de I J. Aí a gente tem que ter cuidado, vamos botar mini F mini. Só que se esses dois i são espaciais, eu posso ter 0i ou i0, i0. Então vai dar um fator 2, e vamos dizer que a gente coloque aqui kappa 0, kappa 0. Já coloquei o fator 2, que ele contava 2 vezes essa configuração tempo e espaço. E aí aqui a gente tem esse cara aqui, eu posso escrever como sendo menos epsilon 0 e j kappa. E aqui quando eu descer, eu desço kappa 0, vai ficar um sinal mais. Mas aí o kappa 0 eu chamo de menos 0 kappa. Então isso aqui me dá o F2, então isso aqui está me dando epsilon e jk. Então esse menos aqui é o epsilon e jk euclidiano. Mas o euclidiano não é para os índices em cima? Não, uso tudo embaixo. Quando eu passo pelo euclidiano, que a convenção é essa que eu Gabriel, nós sabemos que na nossa método nós estamos escolhendo isso aqui mais um. Então, ali você está com o epsilon 0 e já. Então, quando eu tiver isso aqui, deixa eu ver se eu estou errado, eu estou fazendo pelo menos esse aqui. Quando eu tiver isso aqui, essa configuração de índices vai ser mais um quando o IJK estiver em ordem cíclica. Isso então equivale, no caso euclidiano, ao FJK tipo. Eu não estou abaixando os índices, não. Eu estou dizendo que esse objeto, nessa forma, é o euclidiano IJK. Porque o euclidiano não tem índice em cima e embaixo. Isso aqui vale 1 quando o IJK estiver em ordem cíclica. Isso aqui vale 1 quando o IJK estiver em ordem cíclica. Agora, se eu abaixar esses índices aqui, isso aqui é menos epsilon 0 IJK. Então, o que eu estou dizendo é que o epsilon 0 IJK covariante é menos o epsilon JK euclidiano. Eu errei, eu vou. Então, eu estou acostumado a fazer assim, mas a gente se dá. Então, isso aqui é o nosso. Bom, vou acreditar que eu já paguei todo sinal menos aqui. Vou acreditar que é isso mesmo. É menos epsilon J. Esse menos aqui vira mais epsilon JK euclidiano. E esse aqui é o EK sobre C. Isso, né? Então, isso aqui vai ficar epsilon e JK euclidiano. E é kappa sobre C. Então, de novo, vai dar um fator 2, né? Vai ser IJK, IJK, IJL, então, vai dar um 2 delta de kappa L, vai dar E escalar B, tem um sinal B, vai dar menos 4. Então, esse objeto aqui dá menos 4 E escalar B sobre C. Tá legal, né, Gabriel? Acho que é isso. Então, F-til, na teoria de Born se usa muito essa invariante, né? Esse objeto, F mini, F-til mini, valendo então, quer dizer, menos 1/4 disso, menos 1/4 de F mini, F-til mini, vale escalar B sobre C. Então tá legal. Então esse termo aqui, então isso aqui é menos 4. Escalar B sobre C. Vamos usar aqui uma coisinha só. A gente tem de duas formas distintas. Vamos trabalhar esse termo aí. Vamos escrever agora esses campos aí em função dos seus potenciais. Então vamos dizer o seguinte: B rotacional de A. B rotacional de A.
Então, por exemplo, se eu pegar a divergência, lembrar, a divergência do produto vetorial é por A, vamos dizer que eu quero tirar essa divergência. Então, isso aqui é DI do epsilon I, JK, EJ, AK. Então, isso aqui vai ficar epsilon I, JK. Estou só trabalhando isso aqui. DI do EJ vezes AK. Mais epsilon JK, EJ, DI do AK. A gente está dizendo, a divergência de E por A é, isso aqui o que é? Isso aqui é o rotacional de E. Então é rotacional de E, escalar A. Mais, aqui é, esse eu posso botar esse I capa, vou botar uma ordem aqui, menos é escalar rotacional de A, que é B. Certo? Tem um sinal menos porque esse I capa trocado, eu vou ter que trocar o J com I, por exemplo, né? Então vai dar um sinal menos aqui, então vai ficar E escalar rotacional de A, mas rotacional de A é B. Então o que eu estou dizendo é que esse termo aqui, quer dizer, E escalar B, estou querendo escrever, estou escrevendo, nós estamos vendo o seguinte, que está escrevendo essa divergência, só para fazer isso aqui. Divergência de E vetor A é igual a rotacional de E, que é menos dB dt, rotacional de E, usando agora as equações de Marx, né? Rotacional de E é menos dB dt, escalar A. Vou colocar assim, menos E escalar B. Então vamos ver isso aqui. Esse carinho que eu posso escrever como sendo menos dBT, B rotacional de A. Então isso aqui é rotacional de A, escalar A. Certo? Então tá, poderia escrever esse termo aqui, quer dizer, rotacional de A, escalar A, eu posso escrever esse termo aqui assim, né? Vou apagar isso aqui então. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Valeria a pena talvez colocar esse termo aqui sob a forma de fazer assim, menos ddt de D escalar A mais B escalar dA dt. Estou só tentando colocar. Isso aqui tem uma forma de uma divergência. Isso aqui tem uma forma de uma derivada temporal. Eu estou colocando tudo dentro da derivada temporal e fazendo aqui. E esse termo aqui é E escalar D. Não estou só escrevendo esse termo aqui. Eu estou escrevendo desse modo aqui, né? Isso aqui, na verdade é isso aqui. Usei aqui a equação, talvez não, vamos ver se talvez também se eu precisaria usar isso aqui, rotacional de E, menos do ddt, você valeria a pena deixar sob a forma de rotação. Vamos deixar assim por enquanto. Deixa eu parar isso aqui agora. Bom, o que eu posso? Eu botei uma derivada total, coloquei uma divergência. Aqui eu tenho B divergente de A que veio daqui atrás, aqui menos E escalar B. Só para. Bom, o que eu posso olhar nesse termo aqui? Rotação é dA dt, é o campo. A gente sabe que é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então vamos explicar essa equação por menos, aqui fica mais. Então, dA dt é menos E, menos gradiente de φ. Menos E, menos gradiente de φ. Isso aqui.
Agora, então esse cara aqui se soma com esse aqui. Esse lado direito aqui está dando para nós menos BDT do B escalar A. Que é esse termo aqui. Menos E escalar B, menos E escalar B. Menos 2E escalar B. E depois esse termo aqui, que é menos B escalar gradiente de φ. Então, de novo, esse termo aqui eu posso escrever assim. Eu posso escrever como sendo a divergência de φB. Né? Porque a divergência de φ vezes B é gradiente de φ escalar B, né? Mais φ divergência de B. Mas a divergência de B é zero, usando as equações de Maxwell. Então, B escalar gradiente de φ, na verdade, é o divergente de φ. Então, vocês estão observando o seguinte, que esse termo aqui, não vem dizer mais nada. Esse termo aqui é, na verdade, eu posso esquecer isso aqui da passagem intermediária. Eu posso dizer, então, o seguinte, aqui, E escalar B, a menos de um fator 2, né? Ele é a divergência de um objeto, a derivada temporal de um outro objeto e a divergência de um outro objeto. Eu posso pegar esse objeto aqui, que está com o sinal menos aqui, transitar ele para cá com o sinal mais. Então vai ficar a divergência de E escalar A mais φB. Então está aqui, tem essa igualdade aqui. Esse objeto aqui, tiro esse daqui, joguei para lá. Então, esse objeto é escalar B, é isso aqui, vem para cá com sinal mais, igual a menos isso. Não precisa dar nada, né? Vocês estão entendendo. Tá, isso aqui. Esse objeto aqui é essa derivada temporal, mais essa divergência. Então, o que a gente está mostrando no final de tudo é que E escalar B é uma divergência. Portanto, em termos de uma ação, esse termo não importa, porque ele, na verdade, é um termo de superfície. Se a gente pensar que a ação é integral de 4x, estou pensando numa ação no espaço-tempo de desencontro. Então, esse termo aqui é uma divergência. Então, ele vai medir, ele não vai dar a equação de movimento, ele está pegando só os campos na fronteira, ele não está pegando a dinâmica no interior. Então, esse termo não entra nas equações de movimento. E nem esse, porque é uma derivada temporal também. Eu estou integrando em D4x, então eu tenho que integrar em dt. Então eu estou pegando, na verdade, B escalar A nas fronteiras do espaço-tempo. É um termo de superfície no sentido temporal, e esse aqui é um termo de contorno temporal e um termo de superfície espacial. Então, na verdade, a gente está mostrando que E escalar B não conta uma ação, porque não dá equação de movimento. Isso eu estou falando disso, ficou meio longuinho, assim, que às vezes teria, porque eu estou usando a formulação não covariante. Mas se a gente quiser abrir mão, olhar isso aqui de uma forma já fechada, esquece a formulação. Quer dizer, em termos covariantes, a coisa é imediata. Né? A gente fez várias manipulações. No fundo, aqui a situação fica muito mais simples. Porque é só pensar, isso aqui é dissimétrico. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes dmi ani vezes f de mim. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo 2 vezes dmi do ani f de mim menos 2 vezes ani dmi do f de mim. Isso é identidade Bianchi, então isso é zero. Então é muito mais simples, a gente mostrou no fundo que no espaço do micose, obviamente esse objeto aqui é uma quadra divergência. Por isso que apareceram 2 termos lá. Um termo era o DDT e o outro termo era o DI, que era a divergência. Então, é muito mais rápido certas manipulações a gente fazer realmente no espaço do micose, né? Beleza, então só para lembrar vocês que esse é um termo de superfície. Então, é um termo que não dá, quer dizer, para efeito de equação de movimento 1 mais 3 no espaço unicótico, e isso. Então, esse aqui é um termo de superfície, eu integro em D4x. Então, na verdade, eu estou pegando isso aqui nas bordas do espaço. Então, vamos dar uma olhadinha nesse termo, especificamente, só apurar um pouco isso que nós mostramos agora. Então, nós pegamos esse termo e vimos que F mini, F de mini, que na verdade é o quê? É um meio de epsilon
Mi, capa, lambda, eu posso escrever isso aqui, é F mi, F capa lambda. Só usar a definição do nó. Estou dizendo que F tio mini é epsilon mini capa lambda, F capa lambda. Isso é o F tio mini. E o F mini está aqui quietinho. Então nós estamos escrevendo. Agora, por outro lado, nós temos esse termo aqui. Nesse caso, a gente tinha fator 2, né? Era um DI do ANI, DI de ANI, F tio mini. Alguma coisa assim, depois a gente acerta. Mas então estamos vendo esse termo aqui, é o epsilon contraído com dois F's. Ó, eu tenho esses dois F's aqui, mini e capa lambda, capa lambda. Vocês estão vendo, são duas contrações certinhas. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Vou fazer isso aqui de novo. Então a gente pode aqui fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui. Isso aqui é o meio de. Só para lembrar. Esse cara é contraído com esse, e esse par contraído com esse. Então, vou trabalhar isso aqui, vamos lembrar que isso aqui é DMI menos DMI. Quando como estou usando a antissimetria, né? DMI menos DMI, eu supõe o segundo termo igual no fator 12. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz agora. É epsilon mini capa lambda, DMI vezes F capa lambda. Só fizemos isso. Que por sua vez é epsilon, vamos botar esse DI na frente, DI do epsilon mi, capa lambda, ANI, F capa lambda. Por quê? Esse cara aqui, essa derivada batendo aqui, reconstitui esse termo. E depois, quando essa derivada bater aqui, eu vou usar a identidade Bianchi. É mi capa lambda. Mi capa lambda. Isso aqui é identicamente zero, é a identidade Bianchi. Então, esse termo é isso aqui. Então, a gente viu que esse termo aqui, epsilon contraído com F, na verdade, é essa derivada total. Vamos pensar o seguinte. Toma esse índice mi, eu tenho aqui, esse índice mi pode ser 0, 1 e 2. Então eu vou ter, vamos colocar esse dmi, vamos chamar esse mi aqui de mi barrado. 0, 1, 2. Epsilon, mi barrado, mi capa lambda. Ali, F capa lambda. Bom, estou somando sobre as configurações de índice. Eu quero explicitar que tem a primeira configuração de índice é 0, 1 e 2. Estou somando aqui. Então, 0, 0, 1, 1. Claro, tem soma aqui também. Estou pegando esse. 0, 0, 1, 1, 2, 2. E o termo DI3 epsilon 3 mi capa lambda ANI F capa lambda. Então, esses três termos aqui estão somando 0, 1 e 2. Aqui já tem 3. Como os epsilon tem que ser todos diferentes, nenhum 3 vai poder aparecer aqui. Então, isso aqui automaticamente já fica barrado. Então, esses índices barrados, eles são 0, 1 e 2. E o índice 3 é o índice. Então, quer dizer, eu estou pegando o que aqui? Estou pegando T, X e Y. Estou dando CT, X e Y. Então, esse termo aqui, eu posso pensar assim. Se nós pensarmos num termo, tipo, uma ação, eu estou integrando isso aqui. Deixa eu apagar aqui isso. Se nós pensarmos que esse termo, então, é um termo dentro de uma ação, se nós estamos integrando dx0, dx1, dx2, dx3. Esse pedaço aqui é o elemento de volume tridimensional no sentido 1 mais 2. Isso aqui é o espaço de Minkowski 1 mais 2. E esse aqui, separadamente, é a coordenada 3. Então, esse termo aqui, né, esse mi barrado, ele só é 0, 1 e 2. Então, do ponto de vista do espaço-tempo aqui
espaço-tempo de Minkowski tridimensional, 1 mais 2, esse termo aqui é uma derivada, é uma divergência. Porque ele está pegando justamente m barrado é 0, 1, 2. Então, esse termo aqui, do ponto de vista do espaço-tempo de Minkowski, é um termo tridimensional, é um termo de superfície. Então, ele não vai dar nenhuma contribuição interessante para a ação. Agora, esse termo aqui é um termo em D3, dx3. Então, se eu integrar em dx3, vai me sobrar esse termo aqui. Que é interessante para nós, se eu imagino que eu vou, essa integral aqui vai me matar isso aqui, então eu vou ter esse termo aqui, que não é termo de superfície, para esse mundo tridimensional. Então eu posso colocar aqui, o que vai sobrar para mim de tudo isso é esse epsilon 3 ni kappa lambda. Ani f kappa lambda. Então, a partir desse termo f efetivo em 4 dimensões, pensando que ele é um termo da ação, o que nós obtemos é esse termo aqui vira realmente um termo de superfície no mundo tridimensional, planar, 1 mais 2, mas esse termo aqui não, essa integral aqui mata essa derivada. Então, no fundo, eu estou pegando esse integrando aqui, estou imaginando que eu estou pegando. Então, o que significa a fronteira? O que significa o subespaço ortogonal a x3? O subespaço ortogonal a x3 é o espaço de Minkowski de 0 e 2. Então, eu ganho esse termo aqui em 3 dimensões espaciais, espaço-temporais, na verdade, eu tenho esse termo aqui. D3x agora, dx0, dx1, dx2. Esse cara aqui, eu vou. Se esse 3 está aqui, isso aqui é 0, 1 e 2. A menos de um sinal, esse termo aqui, na verdade, isso aqui se reduz ao leve tílica tridimensional. Eu posso pensar que isso aqui é um mi kappa lambda, a menos de um sinal. Ali é kappa lambda. Então, a partir daquele termo quadridimensional, eu obtenho esse termo aqui. Esse termo aqui que eu chamo de termo de Chern-Simons. Então, essa grandeza aqui, F mini, F tio mini, que na verdade, a menos do fator meio, que eu não estou colocando aqui, é o epsilon mini kappa lambda, F mini, F kappa lambda, chama isso aqui, é chamado de densidade e Chern-Pontryagin. Você integrou ali no 0 e 2? Isso. Eu levei esse termo aqui morreu. Porque esse termo para mim é um termo de superfície típico de 0 e 2. Porque sim, isso aqui varia de 0 e 2. E aqui eu tenho integral de 0 e 2. Então esse termo aqui que sobra aqui, ele é um termo de superfície no mundo tridimensional. Mas se eu olhar para integrar em dx3, é só, e não mexer no 0, 1, 2, é um termo de 3. Aqui eu não vou mexer em 0 e 2. Esse termo que sobra esse d3x aqui é justamente a dx0, dx1, dx2. Mas se eu mexer Eu agora... só integrei em dx3. Aí esse termo aqui, ó, isso aqui você está pegando essa combinação nas fronteiras, na fronteira do espaço-tempo ortogonal a x3. Quer dizer, o espaço-tempo ortogonal a x3 é Minkowski 0 e 2. Então, na verdade, esse termo aqui, ele te dá algo que fica em Minkowski 0 e 2. O D3 derivado com dx3 não é um termo de superfície. É um termo de superfície do ponto de vista tridimensional. Quando você integra dx3 e d-ronde x3, você está pegando isso aqui, lá no x3 igual a mais infinito, no x3 igual a menos infinito. Você está pegando um termo de superfície num espaço-tempo que é ortogonal ao teu espaço de Minkowski, tridimensional. Sim, é só antes de parar a discussão que você estava querendo fazer, porque um é termo de superfície tridimensional e o outro termo de superfície em dimensão. Esse termo aqui é tridimensional no sentido 0 e 2. Sim. Esse aqui é tridimensional no sentido de 4 dimensões, do x3. Então, esse termo aqui, realmente eu abandono, porque eu quero confinar esse espaço, do ponto de vista do espaço-tempo tridimensional 1 mais 2, esse termo é termo de superfície. Então, eu quero considerar a minha física em 0, 1, 2. Então, do ponto de vista desse espaço, esse termo é um termo de superfície, mas não esse termo. Esse termo aqui, isso aqui é um termo de superfície. Você escolheu o 0, 1, 2, né? Escolhi o 0, 1, 2. Eu escolhi só o 3 também. Mas aí você vai fazer uma física em uma dimensão? Você falou
Eu quero sair de um espaço de 4 dimensões e chegar num espaço de 3. Essa que é a minha motivação. Escolhi. Então, essa densidade é chamada de densidade de termo com triângulo. Então, ou seja, eu posso escrever isso em qualquer dimensão par. Qualquer espaço-tempo com dimensão par, que eu tenho um epsilon, um número par de índices, eu posso contrair cada par de índices do F com cada par de índices do F com o F. Então, eu posso sempre imaginar que no espaço-tempo D par, vamos dizer assim, no espaço-tempo D, como a gente tinha colocado aqui do tipo 1 mais 2n, vamos colocar assim, esse n aqui sendo o número de dimensões de direções espaciais, eu posso sempre nesse espaço-tempo escrever um epsilon que tem, espaço-tempo par, espaço-tempo aqui é 1, mais 2n menos 1. Eu tenho 2n menos 1 direções espaciais e uma direção tipo zero. Então, todo espaço-tempo de 2n dimensões. Então, eu posso pensar que isso aqui é um epsilon I1, I2, lá, I2n menos 1, I2n. Então, eu posso escrever o epsilon no espaço-tempo de dimensão par. E aí eu posso contrair cada par desse, né, F1 e 2, F I 2n menos 1. Então eu posso sempre escrever essa combinação. Pegar cada par do epsilon e combinar com o F. Isso é o que a gente chama de uma densidade de termo com triângulo em dimensões arbitrárias. Isso tem essa densidade, isso aí tem um nome, de arco com triângulo, é um invariante topológico. Então, quando a gente vai olhar, quem vai fazer um pouco de análise de variedade, vê que esse termo aí, na verdade, é um termo que tem. Por que ele é um termo topológico? Já estamos vendo, ele é um termo de superfície. Em 4 dimensões a gente viu, ele deu 2 termos de superfície. Tudo que mede só a fronteira do espaço-tempo, que não depende do interior, é um termo que só vai medir o quê? Fronteira. Fronteira não é métrica. Quando a gente define fronteira de um espaço-tempo, a gente não usa métrica, mas o que a gente usa é a topologia. Topologia é definir pontos, como é que a gente fala? Intervalo não. Não, a gente fala bolas abertas, bolas fechadas, vizinhança, perdão. No fundo eu coordinei pertinho, isso mesmo. Mas quer dizer, o que a topologia define para nós? A topologia define, ela pega um espaço de pontos abstrato, um conjunto de pontos, e ela define uma noção de vizinhança. O que é conjunto aberto e o que é conjunto fechado e o que é vizinhança. É isso que faz a topologia, ela não mede nada. Ela só define vizinhança. Claro que a gente pode ter uma topologia induzida pela métrica. Eu posso ter uma métrica, a métrica me dá a noção de distância. Quando a gente fala de bolas abertas, bolas fechadas no RN, a gente já está pensando na topologia da métrica. Eu tenho uma métrica, a métrica define uma distância, e eu vou dizer, a vizinhança de um ponto são todos os pontos que estão numa bolinha de raio epsilon em torno dele. Já estou usando implicitamente, eu estou definindo uma noção de vizinhança a partir de uma noção de distância que eu inventei. Mas eu não preciso definir vizinhança tendo distância. Eu não preciso ter uma topologia induzida pela métrica. Eu posso ter uma topologia por si só. O que é uma topologia? É um conjunto de pontos com uma prescrição que eu dou para dizer quem é vizinho de quem. Eu defino, no fundo, intervalos abertos. Ou seja, eu defino fronteiras. Então, tudo que olha só para as fronteiras e não precisa da métrica, é o que a gente chama de termo topológico. Então, esse termo aqui, termo com triângulo em 4 dimensões, é um termo topológico no sentido que ele é um termo que pode ser escrito em termos, de superfícies. Essa superfície aqui é uma superfície tridimensional, uma variedade tridimensional, e essa superfície aqui é um termo de superfície ligado a uma variedade, é um termo de superfície coordenada x3. Então, a gente chama de termos topológicos por isso, porque ele está testando, na verdade, esses objetos nas fronteiras. Eu não estou interessado no que esse objeto vai me dar dentro do volume, porque isso aqui automaticamente me leva para as fronteiras desse volume. E esse termo aqui me leva para a fronteira da coordenada x3. Então, esses são chamados termos topológicos, e tem toda uma discussão na matemática, na topologia, na geometria diferencial, sobre invariantes topológicos. Então, esse termo aqui, eles vão estar ligados a invariantes topológicos. Eu posso mexer na variedade, que esses termos não mudam. Eu posso deformar a variedade sem que esses termos mudem. São chamados termos topológicos. Eles não percebem a mudança
da variedade, tá? Não percebem as flutuações da geometria da variedade. São termos cegos para a geometria, porque eles não dependem da métrica, eles só veem a superfície, a fronteira. Mas vai ter que aparecer determinante da métrica. Aonde? Não, tipo, quando você colocar isso no laranjando aqui. Ah, não, porque a métrica cancela. Quer dizer, quando você coloca esse termo epsilon, mi, kappa, lambda, f, mi, f, kappa, lambda. No espaço que tem a métrica, você é obrigado a covariantizar esse fundamento desse objeto. Então, esse objeto aqui, quando você covariantiza o epsilon do elevativo, ele ganha um raiz de menos g. Então, quando você coloca o raiz de menos g do elemento de volume, ele se cancela. Por isso que eles são termos independentes da métrica, certo, Gabriel? Porque a métrica que você coloca aqui, né? Quer dizer, quando você coloca uma métrica, você pega o teu elemento de volume e multiplica pela raiz de g, ou de menos g. Mas quando você tem o epsilon, você também tem que dividir ele por raiz de menos g, para ter uma densidade tensorial. Então, cancela. E aí não sobra métrica nenhuma. Esse é um termo independente da métrica. Deixa eu apagar isso aqui. Então, estou só querendo mostrar que esse termo aqui, nós ganhamos aqui em 3 dimensões. Esse termo nós herdamos desse. Então, quer dizer, o termo contriário em 4 dimensões, que é o termo E escalar B, ele nos deu esse termo em 3 dimensões, que é um termo interessante, porque ele é invariante de Gauge. Vamos apagar isso aqui. Então, se nós... Oi? Ali. D, Aonde? D igual a 1 mais 2n menos 1. Aham. 2n tem que ser 2n menos 2, sei lá. 1 mais 2n menos 2. Então, isso aqui é um espaço dentro de dimensão par. Então, eu tenho, no final do dia, eu tenho 2n índices, né? Tem 2n dimensões, então 1, 2, até 2n. Mas espacial não tem que ser par, no espacial? Não, ele tem que ser par no total. Esse par, o espaço tem que ser par no total. Uma dimensão temporal, uma só temporal, e um número ímpar de dimensões espaciais. Nem importa, 1 mais 3, certo? 5 dimensões, 1 mais 4, tá legal? Tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu foi que a gente pode, então, se a gente quer pensar numa eletrodinâmica tridimensional, em 1 mais 2, claro, a primeira coisa que a gente pensaria, vamos trabalhar com máximo. Vamos pensar aí, construir uma Lagrangiana que vai ser menos um quarto de f mini ao quadrado. F mini. Pensando em máximo. Pensando que agora eu estou em 3 dimensões e com o meu ami é φ sobre c, que é o A0, e o A, que é o AX, e o AY, 3 dimensões espaciais. Então eu estou pensando que o meu campo elétrico é menos gradiente de φ menos dA dt. Meu campo elétrico. E que meu campo magnético é o rotacional de A. Mas o rotacional de A é dx a y menos dy a x. Só tem essa componente. Então, o rotacional é uma grandeza, vamos dizer assim, pseudo-escalar, né? Porque em 3 dimensões, em 2 dimensões espaciais, se eu tenho 2 dimensões espaciais, a transformação de paridade não pode inverter os dois eixos simultaneamente. Porque se nós fizermos essa transformação, x' igual a menos x, y' igual a menos y, o determinante dessa transformação é 1. Então, essa transformação pode ser conectada continuamente à identidade. Na verdade, essa transformação é uma rotação de π, né? Esse x' é cosseno de θ x mais seno de θ y. E o y' é menos seno de θ x mais cosseno de θ y, né? Então, se nós fizermos uma rotação de π, o cosseno de π é menos 1. E o seno de π é 0. Então, na verdade, essa transformação não é uma transformação discreta. É uma transformação contínua. É uma rotação de π. Na verdade, eu estou pegando esses eixos e rodando de π. Então, isso não é transformação de paridade em 2 dimensões espaciais. Para eu ter uma transformação de paridade em 2 dimensões espaciais, eu preciso ter determinante menos 1. Então, eu posso definir de duas maneiras. Ou eu faço x' igual a menos x, y' igual a y, ou vice-versa. Eu faço x' igual a x, y'. Isso tem determinante menos 1 e isso nunca pode ser encarado como uma rotação. Então, a transformação de paridade em 2 dimensões, ela é uma transformação que mexe só no eixo, não mexe no outro. Não é x no lugar daquele z aqui? Deixa eu explicar. Tá certo.
dx a y menos dx multiplicado. Então, vamos dizer, a transformação de paridade, vamos definir dessa forma. Paridade para nós é x' igual a menos x, y' igual a y. Vamos definir isso. Para nós a paridade é isso. Então, se a paridade é isso, e A é um vetor, então, quer dizer, se eu trocar, fizer uma transformação de paridade, o x vai em menos x', então aqui deu um sinal menos. Mas a y' é igual a y, porque o y é um vetor. Se o A é um vetor, ele segue esse padrão por paridade. Então esse cara aqui ganha um sinal mais. O y' é igual a y, mas o AX' é menos AX. Então, essa grandeza, ela troca de sinal sobre transformação de paridade. Então, na verdade, ela é um pseudo-escalar, ela não é um escalar. Se ela fosse um escalar, ela não perceberia a paridade. Ela é um escalar de rotação, sem dúvida. Essa grandeza aqui independe, né? Ela é um escalar de rotação. E se a gente fizer uma rotação, esse B aqui, na verdade, o que é B para nós? B é epsilon e J, DI a J. Esse é o nosso B. Dx a y menos dy a x. Se eu fizer uma transformação de rotação, então vai ser B' vai ser epsilon e J, rotação R i J, VJ. R k dk. A J é J, L a L. Então, essa transformação, ó, epsilon e J. Epsilon JL, isso aqui é o epsilon JL vezes o determinante de R, mas o determinante de R é muito na rotação. Então, esse cara aqui, na verdade, esse B' é epsilon JL, I com I, epsilon KL, D' K, D' K, a linha L. Então, na verdade, esse objeto aqui, o B é um invariante de rotação. Então, esse objeto é um escalar do ponto de vista das rotações, mas é um pseudo-escalar do ponto de vista da paridade. É isso que a gente está dizendo. Uma transformação de rotação em 3 dimensões, né? 2 dimensões espaciais, os determinantes substanciais, isso aí é invariante. Então, estou dizendo só isso, né? Se nós adotarmos, né? Mas se a gente também tivesse adotado o contrário, x' igual a x, y' igual a menos y, ia dar no mesmo. Por quê? Por uma transformação de paridade, o x não muda, mas o AY muda. E por uma transformação de paridade, o y muda, mas o AX não muda. Então, de qualquer maneira, vai ter um sinal menos por paridade. Então, o campo magnético em 2 dimensões espaciais é um pseudo-escalar. Considerando o método euclidiano ali. Em 2 dimensões espaciais, método euclidiano. Menos, mais. Beleza, só para chamar a atenção aqui de vocês. Então, isso aqui é o nosso campo F'. Então, o nosso F' é dmi menos dmi, que é o que eu estou colocando aqui. Só que a novidade agora é que em 3 dimensões eu posso agora acrescentar esse termo. Eu posso chutar aqui um parâmetro qualquer que sim e vi que eu posso colocar esse termo, epsilon mi kappa, a mi f kappa. É o que me veio aqui. Esse termo aqui, ele chega da eletrodinâmica em 4 dimensões, ele pode ir para 3 dimensões. Eu posso definir uma eletrodinâmica. Esse termo aqui, se por exemplo, o que segura? Eu vou definir uma eletrodinâmica se ela for invariante de gauge. Então, esse termo aqui, vamos ver qual é a variação de gauge. Se eu fizer uma transformação de gauge, né, ele vai nisso aqui. Epsilon, mi kappa, a mi mais dele alfa, a transformação de gauge atua no A, mas não atua no F, o F fica invariante. Olha o rotacional. Então, esse termo aqui, ele vai ser igual a ele mesmo, vai ser ele mesmo, mais o termo extra que vai quebrar a simetria de gauge é esse aqui, si, epsilon mi kappa, dele alfa, F kappa. Quer dizer, então, esse termo aqui, ele vai nele mesmo, que é isso aqui, mais esse termo, que é o termo perigoso. Mas agora, esse termo aqui, eu posso, vamos fazer uma integração parcial. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi do psi epsilon mi kappa alfa f kappa menos psi alfa epsilon mi kappa dmi f kappa.
Esse termo aqui dá o desvio da simetria de gauge, ele pode ser reconduzido a essa forma, uma derivada total e esse termo aqui. Esse termo aqui é um termo de superfície, em 3 dimensões, 0 e 2. Então, esse termo aqui, para efeitos de ação, não me é importante, porque ele está medindo apenas as contribuições nas fronteiras, ele não dá a dinâmica no interior do volume. E esse termo aqui, isso aqui é a própria identidade de Bianchi. Mini capa, mini capa. Isso aqui é identicamente zero, independentemente de usar a equação de Maxwell. Isso aqui é, porque isso aqui é, isso aqui vai ter dmi, antissimétrico a zero, menos dmi a capa, menos d capa. Depois vai ter um dmi a capa, que também vai ser zero. Então esse termo aqui é identicamente zero. Então, na verdade, a simetria desse termo aqui não é nada. Então, esse termo, que é o chamado termo de Chern-Simons, ele é um termo invariante de gauge, em 3 dimensões, às custas de duas hipóteses. Primeiro, abandonar termo de superfície. E segundo, nós estamos usando a identidade de Bianchi. Tá bom, então a gente pode escrever uma eletrodinâmica em 3 dimensões com esse termo aqui. Como é que tem, a gente pode, se quiser, porque isso aqui é dni a capa menos d capa, aí eu poderia, na verdade, definir esse termo que posso ter mais conveniente definir com o fator 2, porque aí, esse aqui é um parâmetro, eu jogo o que eu quiser, então eu defino ele por 2, e aqui eu posso, se quiser, botar dni a capa menos d capa aí, que aí eu jogo o fator 2 e posso botar aqui direto dni a capa. Vou escrever assim, então esse aí seria, e aqui mais o j', mais uma interação com a corrente. Então daqui a gente pode tirar as equações de Maxwell, obviamente, né? Posso tirar, aqui vai sair dmi, f mini, como sempre, né? Sai daqui. E a outra equação de Maxwell vai sair daqui. Eu faço a variação em relação ao A, isso aqui vai me dar um psi. Na verdade, vai me dar um psi f2 mi, vai me dar um dual do campo eletromagnético igual a uma corrente externa. O JM. Vamos dizer assim. A identidade de Bianchi que sai aqui é isso aqui. Essa identidade aqui, dmi, f mi k, mais dmi, f k mi, mais dk, f mi igual a zero, ela pode ser traduzida dessa forma aqui. Dmi f2mi igual a zero. Certo? Então essas são as identidades de Bianchi. Então as equações de Marx são essa e essa. Pagar isso um instantinho. Pode até colocar o zero aqui, né? Como a gente tinha feito já em Marx. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos escrever essas equações assim. I, F, I, mais Xi, F2I, igual a zero JN. I, DI, F2I, igual a zero. Se a gente admitir, vamos pegar isso aqui, então vamos pegar aqui o F mini nosso, né? Então o nosso F0I. E agora vai de 1 a 2. F01, F02. Nosso F0I vai ser D0 a I menos DI a 0. Então, D0 a I, 1 sobre C, DDT, do menos o vetor euclidiano, componente I, que está embaixo. Isso aqui é o próprio gradiente, então menos gradiente, componente I do φ sobre C. Então, de novo, isso aqui está dando para nós, o F0I dá a componente I do campo elétrico sobre C. E a componente IJ vai ficar para nós DI a J menos DJ a I. Então,
Se a gente olhar bem, isso aqui esse cara aqui é menos o A, isso aqui é o gradiente, mas esse cara aqui é o menos A euclidiano. Então isso aqui vai ficar menos DI, estou colocando a flechinha para indicar que é o A euclidiano J, menos o DJ, A euclidiano I. Quer dizer, na verdade isso aqui é dx, aí F12 é dx a y, menos dy a x com sinal menos. Isso aqui, na verdade, eu posso escrever como sendo epsilon j em duas dimensões vezes o meu escalar, o seu escalar magnético. Isso aqui vai ficar a componente 1, 2, que é o epsilon 1, 2, 1, vai ser. Aliás, aqui tem que ser um menos, vou colocar isso aqui. Então, opa. Então, se eu pegar, isso aqui vai ficar, então, dx a y menos dy a x. É isso que eu estou chamando de b. E isso aqui tem esse sinal menos aqui. Então, meu F12 é menos o b. Tá? Não é mais o b. O b para mim é isso. O campo magnético é dx a y menos dy a x. Isso daí é essa regra aqui. Mas tem esse sinal menos aqui por causa desse objeto que é covariante. Então, na identificação com o espaço de código, índice embaixo é menos o vetor euclidiano, isso tem esse menos global. Então, nós estamos associando isso aqui. O nosso FIJ é menos FIJ B, onde B para nós, em coordenadas cartesianas, é dx a y menos dy a x. Isso nós estamos definindo. Proporcional ao segundo, não? Oi? Proporcional ao segundo lá, não? Desse aqui? Isso. É porque eu botei esse menos global. Esse aqui ganhou menos e esse ficou mais. Tá? Então tá legal, vamos deixar isso aqui assim. Deixa eu só apagar, lembrar aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Para a gente poder agora olhar. Então vamos olhar as equações de Maxwell que a gente tem aqui. Vamos pegar o índice Mi. Vamos pegar lá o dual. Vamos calcular o dual. Então F2 Mi. Vou botar assim, F2 Mi. F2Mi é o meio do epsilon Mi. Capa lambda F. Então, o F2 claro, isso aqui é um quadro vetor. Então, quem deve ser a componente zero dele deve ser o B. E quem vai ser a componente espacial dele deve ser o A. Vamos lá. Então, F2 vai ficar o meio do epsilon 0. Aí aqui só pode ser IJ. F e J. Epsilon 0 e J é 0, 1, 2. Nossa métrica é 0, 1, 2 em cima. Estou adotando esse levitiro. Levitímetras contravariantes, essa é a notação padrão. Eu não preciso seguir. Mas a notação padrão é epsilon, sempre na forma contravariante, ele dá o 1. Então, claro que o epsilon 0, 1, 2 embaixo também não. Então a gente pode, nesse caso, dizer, no caso tridimensional não, tem um índice a mais. Então, ele dá o menos 1, que é baixar a 3 índices. Então, em 3 dimensões espaciais, 1 mais 3 que a gente tinha feito, epsilon 0 embaixo e JK era menos o epsilon euclidiano. Agora não. Porque esse cara, quando eu desço esses dois, ele vem para cá. Então, isso é mais 1 e isso também é mais 1. Então, o epsilon euclidiano pode ser visto por aqui ou por aqui. Então, eu vou associar. Só lembrar que esse funcionamento, que eu posso me esquecer. Então, esse F0 embaixo, ele vai ser o meio. Agora, isso aqui vira o epsilon euclidiano, de 2 dimensões espaciais, FJ. E esse FJ desce. Desce os dois índices espaciais. Mas ele é menos epsilon JB. Então, FJ vezes FJ em 2 dimensões dá 2. Tem um menos. Então, o F0 deve ser o próprio B. Porque aqui tinha um menos, deve ser o menos B. Porque isso aqui é menos epsilon JB. Então, FJ vezes FJ dá 2, o menos fica então dá menos B. E bom, então F2 é F2 0. Deixa eu botar aqui para não esquecer. Então a gente vê o seguinte: F0i é o EI sobre C.
o FIJ menos FIJ-B. O F0 é menos B. E vamos ver quem é o F2I. Você deve estar ligado ao campo elétrico, é a parte espacial. Então, F2I vai ser o meio do εi. Agora, como esse índice aqui é espacial, esse pode ser temporal espacial, então pode ser 0J, como pode ser J0. Então, vamos botar aqui, vai dar um fator 2. Vamos botar aqui J0, F, J0. Então, esse F2I, de novo, esse 0 agora passa para cá, dá esses dois pulos aqui, não tem nenhum problema de sinal. E o ε0 e J embaixo é o próprio ε do região. IJ. E esse FJ0 agora desce, menos F0J, menos FJ0, desce. O índice espacial desce negativo. Mas aí eu troco o sinal e boto 0J. Porque nós sabemos que o 0J para nós é o campo elétrico. Então isso aqui F2I é o εij. Agora eu vou tirar o euclidiano, que tem duas dimensões, só tem dois índices mesmo. F0J é o campo elétrico, componente J sobre C. Vamos colocar então F2I é o campo elétrico sobre C. Vamos lembrar aqui de uma coisa só, que em duas dimensões espaciais a gente pode definir o dual de um vetor. Vou apagar isso aqui só para lembrar vocês cálculo em duas dimensões. Por exemplo, né? Se eu pegar um vetor V qualquer em duas dimensões euclidianas, então o espaço euclidiano bidimensional. Então, tem um vetor V. Eu posso definir a partir desse vetor V um vetor vetil. Tal que, vamos dizer, que a componente vetil, componente I, seja epsilon e J, dJ. O que significa isso? Vetil I, a matriz epsilon e J é a matriz 0, 1, menos 1, em duas dimensões. E o vetor dJ, vamos dizer assim, é V1, V2, Vx, Vy. Então, o vetil 1 é o V2 e o vetil 2 é menos V1. Ou seja, o vetil X é o Vy e o vetil Y é o Vx. Né? Então, esse é seria o dual de um vetor. Qual é a interpretação geométrica desse dual? Né? Está aqui. Se eu pegar o meu vetor V, um componente V1, V2, vamos dizer que eu pego esse componente, esse vetor aqui, V1, V2. O meu vetor V vetil, bom, primeiro ele é ortogonal. Vetil V dual. Escalar V dá zero. Né? Porque V dual é epsilon IJ VJ, epsilon vezes o VK. Epsilon IJ VJ vezes o VI. Esse é o produto escalar desse VI, vetil I, VI. Isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico, é um produto escalar com o vetor pelo seu dual dá zero. É óbvio também, né? Se eu pegar V1 vezes vetil 1, dá V1, V2. E se eu pegar V2 vezes vetil 2, dá menos V1, V2. Então, o dual é ortogonal ao próprio vetor. Então, eu tenho um vetor. O meu dual, se o meu vetor V é esse, o meu dual tem que ficar nessa direção. Tem que ser ortogonal. Só que a gente observa que a componente X dele é a componente Y desse. Então, a componente X do dual vai ser a componente Y desse aqui. A componente Y desse aqui vai ser a componente X do dual. Então, o meu vetor dual vai ter essa componente X e a componente Y dele vai ser menos a componente X. Então, a componente Y dele vai ser negativa. Então, vai ser um vetor que tem essa componente negativa. Então, vai ser esse vetor aqui, basicamente, vai ser esse vetor. O módulo dele é o mesmo. O módulo do dual, esse aqui é a raiz de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, e esse aqui é a raiz de V2 ao quadrado mais V1 ao quadrado. Então, o vetor dual, se o meu V está aqui, o meu V dual está aqui. O que essa matriz aqui está fazendo? Essa matriz aqui, ó, ela π sobre 2, cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. 0, 0. É uma rotação no sentido trigonométrico de π sobre 2. Deixa eu ver no sentido horário. É esse cara aqui. Então, se o meu vetor V está assim, eu sempre posso pegar o vetor dual como sendo o vetor ortogonal a ele, rodado de π sobre 2 na direção horária, no sentido horário.
Então esse aqui é o vetor. Então são dois vetores ortogonais. Só para lembrar aqui, então quando eu usar essa notação, né, eu vou estar. Então aqui a gente tinha um epsilon e j. Né? O F to I era o E dual I sobre C. Isso que eu estou dizendo. Então lembrar o que significa o dual. O dual é isso aqui, é só pegou um vetor, né? Epsilon e j. Vezes um vetor VJ, eu ganho o vetor dual. Quer dizer, em duas dimensões espaciais, o dual de um vetor é um vetor. Só para justificar esse caso, a gente ficar carregando epsilon e j, bota o dual, a gente já sabe o que está indicado. Então vamos escrever as equações de Maxwell agora. Vamos pegar n igual a zero, que a gente sempre ganha a equação de Gauss. N igual a zero. Então vai ficar zero aqui, então vai ficar DI, F, I, zero. Como sempre. DI, F, I, zero. Mais Si, F, tio, zero. Igual a Mi0. Mi0, C. Muito bem. Esse cara aqui vai descer com sinal menos. Mas aí, menos 0i, menos i0 é 0i. Fica mais. Então, isso me dá o famoso divergente da 1 sobre C, divergente do E. Esse termo aqui está me dando mais que Si, F tio 0. F tio 0 em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, menos que Si B. Igual a... Aqui vamos botar... Multiplica por C, né? Então C, e aqui vai ficar C2, vai ficar ρ sobre epsilon 0. Então vamos dizer assim, a equação de Gauss, ela fica desse modo. Tem esse parâmetro aqui, sigma, depois nós vamos interpretar, já o que eu posso querer dizer para nós. Tem esse parâmetro psi aqui, e aqui o CD. Então a equação de Gauss. Depois, vamos pegar o Ni igual a I. Vamos pegar agora o Ni, um índice espacial. Ni igual a D0, F0i, mais DJ, FJi, mais Si, F2i, igual a I0, Ji. Tá? Então, aqui de novo, vamos descer esse 0i. Desce, ganha um sinal menos. Vamos descer esse JI, não tem nenhum problema que desce os dois juntos. Vamos descer esse I aqui, vai descer com o sinal menos. E vamos descer esse I aqui, não, vamos deixar esse I aqui. Porque esse cara aqui é a própria corrente. Então, isso aqui é a própria corrente euclidiana. J aqui em cima é a própria corrente euclidiana, componente I. Esse cara aqui, F2I embaixo, é o E dual sobre C. Então é 1 sobre C, componente euclidiana I dual. Tá? Campo euclidiano dual, componente I. FJI é menos epsilon JIB. Menos epsilon JIB. Mais, né? Agora, FJI, eu tinha lido? FJ não era menos epsilon JB? FJ é Menos epsilon JB. Então, FJI. Então, aqui estava no sinal mais ou menos. Aqui tá, deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Estava isso aqui, estava mais DJ, FJI. O termo tinha. Aí eu abaixei esses dois aqui. Então, isso aqui é menos epsilon JIB. Que eu boto mais epsilon e JB. Então tá, fica mais epsilon e JB, certo? Então, mais epsilon e J, DJB. Então tá. E esse cara aqui é o próprio E euclidiano. É o E euclidiano sobre C. Não é o etílico, é o euclidiano sobre C. Então essa equação está dando para nós, vamos escrever ela aqui direitinho, ela está dando para nós epsilon e J, DJ. Isso aqui, ó, isso aqui é justamente o dual do gradiente.
Isso aqui está dando gradiente. Se eu pegar o operador de divergência, o operador de gradiente, né? Ele é dx dy. Se eu usar agora a questão dual, quer dizer, o que é o dual do gradiente? O dual do gradiente é epsilon como qualquer vetor, epsilon e j dj. Então, o d dual x é o dy. O d dual y é menos o dx. Então, esse cara aqui eu vou chamar, isso aqui é epsilon e j dj, eu vou chamar de d dual. Então, isso aqui para mim, eu vou chamar, vamos ver, vamos chamar esse termo aqui, ó, de d dual. Tudo vai ser d dual j. Quer dizer, quando esse cara aqui, esse aqui é x, esse aqui é 1, esse cara aqui é 2. Então, quando isso aqui for 1, isso aqui vai ficar dy. Quando isso aqui for 2, isso aqui vai ficar menos dx. Então, quando esse campo elétrico aqui for componente x, aqui é x, isso aqui vai ficar campo elétrico x, aqui vai ficar o dy do B. E quando eu pegar aqui y, isso aqui é y, isso aqui vai ficar menos dx do B. Então aqui vai ter um sinal, quer dizer, esse gradiente aqui tem um sinal trocado em relação a isso. Mas está tudo automático, não estou nem me preocupar. Então o primeiro termo, então vamos pegar esse termo que eu vou jogar para o lado de lá com uma corrente de deslocamento. Então esse cara aqui está dando para nós gradiente dual, componente I, então, do B. Menos, vou multiplicar isso aqui por C. Aqui vai ter um C. Estou multiplicando tudo por C. Isso. Esse cara aqui vai ter. Opa, peraí, certinho, né? Vai ter esse aqui C. Tá certo? Então, não sei isso aqui. Eu posso multiplicar esse cara aqui por C. O que é que eu gostaria de ter que nós temos em geral, né? Perdão, que aqui eu estou colocando, tá certo, isso aqui agora vamos chamar o DDT, que seria DDT sobre C. Então dá um C2 aqui, quando eu colocar o DDT no lugar do D0, dá um C2. Então eu vou multiplicar isso aqui por um C2. Vou multiplicar isso aqui por um C2, então vai ficar C2, gradiente dual I do D. Menos psi, aí vou multiplicar por C2. Multiplicando por C2 aqui para tirar esse aqui, multiplicando por C2 aqui, multiplicando por C2 aqui, e M0 vezes C2, né? C2, né? C2 vezes M0, deveria ser M0J. Então, C2 é 1 sobre epsilon 0 M0. Isso, nós botamos o M0 aqui, C2 é 1 sobre. Não é isso, né? Porque é C2 é 1 sobre epsilon 0 M0. Naquele caso lá, quando eu multiplico por M0, eu ganho justamente a equação, né? É 1 sobre ρ sobre epsilon 0. Aqui eu gostaria, já sei o que está acontecendo, é que a nossa corrente, que a gente definiu assim, o ρ, o J0 é Cρ. Que é o J. É isso mesmo? Quando a gente botinha aqui o J0, então o J0 é V0 e aqui é o C ρ. E aí aqui produzia 1 sobre C que vinha para cá C2. Mas C2 é 1 sobre epsilon 0 e 0 ficava ρ sobre epsilon 0. Que dava a equação que a gente tem. Essa aqui. Então, o C ainda com o sinal certinho, né? Aqui deveria funcionar igual. Então aqui a gente está botando 1 sobre C2, EDT,